Olá, eu sou Mariana e essa é a nossa 7ª aula da série Noções Básicas de Agricultura Doméstica. Essa série tem como objetivo ajudar pessoas que querem produzir o próprio alimento, montar uma horta, mas não tem muito conhecimento sobre agricultura, experiência na área e quer montar da melhor maneira possível para fazer uma vez só, na verdade, não ter que ficar refazendo depois. Então eu acredito que se você aprender os fundamentos do que uma planta precisa, quais são os conceitos básicos da agricultura, você vai ter muito mais chance de começar com o pé direito esse seu novo empreendimento, tá bom? A gente já viu na primeira parte dessa série tudo sobre a luz. Foram quatro aulas completas, né, sobre o tema luz, porque a luz é o principal impedimento de uma pessoa ter uma horta em casa. Então a gente viu como que a planta utiliza a luz, como que a luz influencia aí no sabor, na produtividade, até mesmo no controle de pragas e doenças. E a gente viu o principal, que foi o quê? Quanto de luz que as hortaliças precisam e se a sua área tem luz suficiente para você montar uma horta. Feito isso, a gente foi estudar um pouco sobre a água. A gente tem sim que fazer uma irrigação com uma água em quantidade e qualidade suficiente para ter uma boa produtividade. A gente viu quanto de água precisa para ter uma horta em casa e se você tiver um abastecimento através de uma concessionária, né, com relógio onde você paga pelo volume que você consome, quanto isso custaria na sua conta de água? E hoje a gente vai discutir um tema super importante, que é: você tem área suficiente para plantar? Ou então, na área que você tem disponível, quanto que você conseguiria produzir de hortaliças? Seria uma área suficiente para você alcançar a sua autossuficiência, produzir tudo aquilo que você consome? Então a gente vai ver tudo isso nessa aula de hoje. Vamos começar? O que é a autossuficiência? Autossuficiência é quando você mesmo produz o que você consome, sem precisar comprar, sem precisar de um agente externo para te atender a sua necessidade, né? Então, sem precisar o quê? Comprar, né? De um agente externo. Então, existem vários tipos de autossuficiência. Muita gente hoje em dia, né, consegue ser autossuficiente em energia elétrica, pois instalou aqueles painéis fotovoltaicos na casa, no comércio, então acaba gerando energia solar e acaba batendo lá na conta de luz, né? Ou então, dependendo da forma lá que montou, não precisa mais nem pagar a conta de luz. Então a pessoa ela se tornou autossuficiente em energia elétrica, porque ela produz o que ela consome, então ela não precisa mais comprar a energia elétrica. Tem pessoas também que são autossuficientes em água. Então a pessoa ela consegue não produzir, mas ela consegue ou extrair, né, ou armazenar através, por exemplo, de cisternas que armazenam água de chuva. Então, durante a época das águas da chuva, ela armazena, ela capta aquela água e armazena em cisternas, e depois, quando tem a época da seca, ela usa aquela água para abastecimento, para a horta, para os animais, né, para lavar um quintal. Então, tem gente que consegue produzir, né, ou seja, aqui no caso da água não é uma produção, mas ela consegue captar e armazenar, então ela não vai ter aquela necessidade da casa dela ser abastecida por uma concessionária. A mesma coisa o nosso alimento. Então, por exemplo, tem pessoas, a minha família hoje em dia, ela é autossuficiente em hortaliças orgânicas. Tudo que a gente consome vem da nossa horta. Então, a gente pode falar que a gente produz o que a gente consome. Então, nós não precisamos mais ir no mercado e comprar. Então, hoje em dia, a gente é autossuficiente em hortaliças orgânicas. Tem pessoas que são autossuficientes, além da hortaliça, em grãos, em proteína animal, que produz ovo, produz carne, produz queijo, produz tudo. Então, tem vários tipos de autossuficiência. E essa autossuficiência, ela acaba gerando o quê para uma família ou para uma pessoa? Ela acaba gerando uma segurança. Segurança de quê? Segurança que você
tá tendo um produto que você sabe a qualidade. Então, as hortaliças que eu produzo aqui, que a minha família consome, eu sei que ela tem uma excelente qualidade, porque ela é livre de qualquer tipo de agrotóxico. Eu utilizo uma recomendação de adubação, onde eu coloco os nutrientes no solo. Então, eu tenho as garantias que aquela planta ela tá bem nutrida. Ou seja, se eu comer uma planta que está bem nutrida, com certeza eu vou estar tendo mais chance de absorver mais minerais, mais nutrientes. Ao passo que se eu compro uma hortaliça de algum outro lugar, que eu não sei como é que foi feito uma adubação, controle de praga e doença, se utilizou veneno ou não. Então eu não sei o que eu estou comendo, eu não tenho essa segurança quanto à qualidade. Da mesma forma, quando eu produzo o meu alimento, eu também tenho uma segurança quanto à quantidade. Eu sei que toda semana vai ter lá a minha salada, os meus refogados, as minhas raízes que eu vou consumir naquela semana, elas estão lá na minha horta. Eu sei que eu posso ir lá, posso colher, eu tenho a garantia. Ao passo que muitas vezes quando a gente depende de um agente externo, né, por exemplo, no supermercado, de um varejão, você depende que aquele mercado esteja abastecido para você ir lá, para você comprar. Ele vai impor um preço que é o preço regulado pelo mercado, né? Que é oferta e procura. Então, quando uma hortaliça está com muita oferta, que é a época da hortaliça, aquele vai estar um preço. Se não for a época, vai estar outro preço. Se tiver uma greve de caminhoneiro que não abasteça os supermercados, você vai ficar à mercê, talvez você não tenha segurança da quantidade, porque você não sabe se vai ter para você comprar, e assim sucessivamente. Então, hoje em dia, a gente tem que se preocupar com isso, principalmente com hortaliças e orgânicos, né? Nem sempre a oferta dos orgânicos tem uma quantidade necessária para todo mundo conseguir comprar. Aqui na minha região mesmo, se eu quisesse comprar, eu teria mais dificuldade, que são poucos produtores comparado com os convencionais. Além do que também tem a exploração imobiliária. Hoje em dia, talvez, para muitos produtores, seja melhor ele vender aquela área, fazer um loteamento, do que produzir as suas hortaliças. Então, a produtividade nesses cinturões verdes que abastecem as grandes cidades vai tendendo a diminuir devido à exploração imobiliária também, tá bom? Então, isso daqui te traz muito mais segurança, independência. Você vai ficar dependente somente das suas escolhas. E qual que é a área, né, necessária para eu me tornar autossuficiente em hortaliças orgânicas? Isso, gente, vai depender do número de pessoas que você vai ter que alimentar. Então, por exemplo, isso vai depender da quantidade de pessoas, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó, do número de pessoas. Se for mais gente, você vai precisar de mais áreas, e menos gente, consequentemente, menos área. E também vai depender muito de outra coisa, que é o hábito alimentar. Tem gente que come muita hortaliça, tem família que come pouca, né? Tem família que vai comer mais raízes, mais tubérculos, tem família que vai comer mais folhosa, mais salada, então depende muito do hábito alimentar. Isso varia com a região, isso varia com a cultura da família mesmo em si. Então, hábito. Então, a área, ela vai depender do número de pessoas e do hábito alimentar da família. É possível calcular essa área? Sim, é possível calcular. Como que calcula essa área? Então, tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração para fazer o cálculo da área necessária para você se tornar autossuficiente. O que a gente precisa levar em conta? O principal é o tipo de hortaliça, tá? Que hortaliça que você quer plantar? Quando a gente pensa numa horta doméstica, a gente não está pensando em 1, 2, 3 tipos de hortaliça. A gente está pensando numa variedade para atender a necessidade. Então, aqui em casa mesmo, hoje em dia minha horta tem mais de 30 tipos de hortaliça. Porque a gente gosta de comer com diversidade. Se você vai no supermercado para você comprar ou no varejão para comprar as hortaliças, você não vai ter um leque ali para você escolher?
vários tipos de folhosa, vários legumes para você poder refogar, vários tipos ali de tubérculo de raiz, né, para você consumir. Então você tem que ter diversidade, que é para ter uma variedade nutricional. Não pode comer só um tipo, na verdade. O prato tem que ser diversificado. Então, cada tipo de hortaliça vai ser relevante na hora de calcular essa área. Vocês vão entender mais isso. Olha, outra coisa que também tem que ser considerado é qual que é a produtividade de cada hortaliça. Então, se eu tenho 30 tipos de hortaliça, cada hortaliça vai ter uma produtividade por área. Então, tem hortaliça que produz bastante por área, tem outras que produz menos por área. E, além disso, tem a produtividade por tempo. Então, a gente chama isso de ciclo da cultura, ou tempo que demora entre o plantio até a colheita. Então, eu vou colocar o nome aqui, ó, que chama isso aqui, não, nome técnico, né? Ciclo da cultura. Então, o ciclo da cultura, seja qualquer tipo de cultura, cultura é a cultura é aquela planta, o vegetal, né, que você está querendo plantar para consumir. Então, seja as suas hortaliças, seja a fruta, seja os grãos, soja, né, então são culturas, né, são vegetais que foram domesticados, né, e hoje em dia a gente trata eles como uma cultura. Então, qual que é o ciclo da cultura? Então, por exemplo, tem cultura que tem um ciclo bem rápido, que você plantou, rapidinho ele já vai crescer e você já vai colher. Tem outros que demora muito e muito tempo. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E outra coisa que a gente precisa também levar em consideração é, quando a gente tem o objetivo de plantar para autoabastecimento, a gente tem que sempre ter hortaliça, o alimento, né, no ponto de colheita. Diferente muitas vezes de um produtor rural. O produtor rural, às vezes, ele tem um contrato lá e ele tem que oferecer, naquela safra, ele tem que oferecer tantas caixas de morango. Então, ele vai fazer aquilo uma vez só. Agora, aqui não. Aqui a gente vai ter que ser sempre tendo fornecimento na quantidade correta para não faltar. Porque se chegar uma hora que você não tiver no ponto de colheita, você vai ter que ir lá no mercado comprar. E aí já furou a nossa ideia da autossuficiência. Então aqui a gente vai ter que ter uma frequência correta para sempre poder colher aquele alimento. Então aqui, ó, a gente tem que pensar que sempre tem que ter no ponto de colheita, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Então, a nossa frequência aqui, ó, de colheita tem que sempre ter, tá? Então, sempre vai ter que ter alimento no ponto de colheita. Então, esse daqui são as premissas para a gente calcular essa área. Então, vou partir para um exemplo aqui mais prático para vocês poderem visualizar isso ali na prática, vocês vão entender melhor. Então, pra gente começar aqui, eu vou fazer o exemplo da alface, que é a rainha das hortaliças. Toda horta tem que ter uma alface, né? É a principal folhosa da nossa salada. Então, primeiro, a gente tem que saber quanto que a sua família consome de alface. Então, vamos supor que a sua família consuma, né, 2 pés de alface, ou seja, 2 unidades, né? Vou colocar aqui em azul. Sua família consuma 2 unidades, 2 pés de alface por semana. Então, se eu quiser saber por mês, eu multiplico por 4, né? Um mês tem 4 semanas, então 2 vezes 4, 8 pés de alface por mês. Então, é isso que você tem que produzir para ser autossuficiente em alface, tá? Então, quanto que você tem que plantar para poder colher esses 8 pés de alface? Você vai plantar 8 mudas de alface? Não, você tem que plantar um pouco mais, né? Porque se uma ou 2 morrerem, muitas vezes acontece isso. Você coloca lá no campo, coloca na sua horta e por algum motivo qualquer, uma praga, uma doença ou alguma coisa que não irrigou ali, que ela ficou seca, né? Perdeu lá um pouco. Então você tem que plantar um pouco a mais para poder garantir aquilo que você precisa.
Então, vamos supor que você tenha que plantar 10, tá? Plantou 10 mudas, né? É isso que você vai ter que plantar por mês. Se você quer colher 8, você vai plantar 10 mudas por mês, tá? Até aí tá tranquilo, né? Agora, pra gente saber a área, a gente já sabe quanto que a gente quer colher, a gente tem que saber a área que a gente precisa plantar. Para isso, a gente tem que saber qual que é a produtividade. Então, em 1 metro quadrado, quantos pés de alface eu consigo plantar? Isso vai depender do espaçamento de plantio. Espaçamento de plantio é uma ferramenta que a gente usa para deixar aquela planta com uma quantidade de solo, né, uma quantidade de área para ela se desenvolver bem. Então, se eu colocar muitas plantas juntas, eu vou ter competição entre as plantas. Então, elas vão competir por água, por alimento, né, por nutrientes. Vai diminuir a quantidade de insolação, de radiação solar disponível para cada uma. Pode ter um sombreamento entre elas. Vai diminuir a ventilação. Então, pode aumentar a quantidade de pragas e doenças. Então, essas culturas, né, como elas já foram domesticadas, já foram feitos todos os testes com elas. Então a gente já sabe qual que é o melhor espaçamento para cada cultura. Então, por exemplo, a alface, a gente planta ela assim, ó. Aqui tem, por exemplo, no seu canteiro, né, as linhas de cultivo, tá? Aqui no seu canteiro. Então a gente vai colocar uma alface aqui. Entre as linhas, o espaçamento da alface, por exemplo, é de 25 centímetros. Então, vai ter entre linhas, né, uma a cada 25 centímetros, e entre plantas, na própria linha, né, também tem o espaçamento, que na alface também, dependendo da variedade aí, vai mudar, mas em geral também é 25. Então, a gente sabe que uma alface, a gente vai usar esse espaço para cada unidade, 25 entre linhas e 25 entre plantas. E cada hortaliça vai ter o seu espaçamento recomendado, tá bom? E isso vai influenciar na quantidade. Então, sabendo desse espaçamento, né? E agora fica mais fácil da gente ver qual que é a produtividade por metro quadrado. Então, a alface, a produtividade é de 10 pés de alface, tá bom? Então, a cada metro quadrado, eu consigo 10 pés de alface. Então, agora eu já sei que em 1 metro quadrado eu produzo 10 pés de alface. E se eu preciso, né, com o meu consumo também, o meu consumo é de 8, né? Meu consumo é de 8, então se eu preciso consumir 8 e eu consigo produzir até 10 no metro quadrado, então o que que é? Eu preciso plantar quantos metros quadrados? Qual que é a área plantada? Vamos repetir? Em 1 metro quadrado eu produzo 10 pés de alface por mês. E eu preciso para consumir por mês 8 pés de alface. Então, eu consumo 8 e eu consigo produzir 10 em 1 metro quadrado. Quantos metros quadrados que eu vou precisar plantar? 1 metro quadrado, você acha? Vamos ver se isso tá certo. Então, para a gente saber a nossa área de plantio, né? Eu fiz aqui uma representação, ó. Então, aqui vamos supor que a gente tem aqui, ó, 1 metro quadrado, tá? Então, 1 por 1. A gente foi lá e plantou 10 mudinhas de alface, que é o ideal para 1 metro quadrado. Depois ela foi crescendo, né? Tem o ciclo produtivo. Então, foi passando o tempo, ela foi crescendo até que ela chegou no ponto de colheita. Quanto tempo, mais ou menos, que demora para chegar no ponto de colheita alface? Vai depender do tipo de alface. Você pode começar a colher com 30, 35 dias, e tem umas que só vão ficar boa lá com 70 dias, tá? Depende da época do ano, depende da variedade. Mas com 35 dias, você já começa a colher,
Quando a gente faz o plantio para o nosso consumo, né, e não é para comercialização, a gente não necessariamente precisa que a hortaliça tenha aquele ponto de colheita mais favorável, né, de maior custo-benefício. A gente já pode começar a colher mesmo quando ele está um pouco menor, muitas vezes. E depois, ao longo do tempo, ele vai crescendo ali. Então, geralmente, em horta doméstica, a gente começa a colher desse pé aqui com 35 dias, tá? Então, a gente plantou, passou 35 dias e a gente começa a colher. Então, a gente vai passar o mês inteiro consumindo desse canteiro aqui, tá? E quando chegar ao final desse canteiro aqui, porque você plantou um só, né? Quando chegar ao final desse canteiro aqui, o que vai acontecer? O seu canteiro vai estar vazio, você vai ter que plantar de novo, vai ter que esperar os mesmos 35 dias e durante para ter a nova colheita. Aqui vai estar com a nova colheita, mas e aí durante esse tempo aqui você vai ficar sem ter o que consumir, não vai? Então veja só, o certo é você fazer o quê? Você foi lá e plantou, então esse daqui é o seu lote 1. Plantou suas hortaliças. Quando passar esses 35 dias, você vai estar consumindo desse lote 1. Quando você começar a consumir esse lote 1, o que você vai fazer? Você vai pegar mais 1 metro quadrado, ó, mais 1 metro quadrado e vai plantar mais um lote, mais 10 aqui. Então, quando você está consumindo esse aqui está crescendo, tá? Quando terminar esse daqui, vai ter passado os 35 dias que você precisa, né? Para consumir tudo isso daqui, você precisa de um mês. Quando passar esse um mês aqui, esse daqui já vai estar no ponto de colheita. Então, terminou esse já vai estar no ponto de colheita. E aí você vai fazer o quê? Esse daqui já não vai estar livre de novo? Aí você vai e planta de novo aqui. Então, em 2 metros quadrados, você consegue fazer essa que a gente chama de escalonamento. Então, você vem aqui, você planta, consome, quando começa a consumir esse, você planta outro, e quando esse estiver acabando, você já está consumindo desse. Então, você precisa de um lote 1 e do lote 2, para ter sempre alimento no ponto de colheita. Então, é assim, eu vou repetir aqui, o escalonamento. A gente vai ter o lote 1, plantou. E quando passar os 35 dias, você já vai estar colhendo esse daqui, do lote 1. Quando chegar aos 35 dias, você vai fazer o quê? Vai plantar o lote 2. Depois, quando esse estiver acabando, esse daqui já vai estar com alimento no ponto de colheita, tá? Quando esse aqui estiver acabando, né? Esse daqui não acabou? Esse daqui acabou, você começou a colher esse. Quando você começar a colher esse, você vem e você planta no outro lote que estava disponível agora, porque você já colheu. Então, é assim que a gente vai fazendo o escalonamento da produção, tá? E esse escalonamento da produção que é usado para a gente fazer o planejamento da nossa área de plantio, através daqueles dados de ciclo de cultura, quantidade que você consome, a gente usa para fazer o planejamento da área. A gente vai saber tudo que a gente tem que plantar, com que frequência, quantidade de mudas ou de semente que você tem que plantar e a frequência que você tem que plantar para sempre ter o alimento no ponto de colheita. Entretanto, o escalonamento ele vai depender de cada hortaliça, porque vai variar. Então, cada hortaliça vai ter um ciclo de produção, ou seja, quanto tempo entre o plantio e a colheita. Cada hortaliça vai ter uma produtividade por área e também cada hortaliça vai ter um consumo. Sua família pode consumir mais alface, menos rúcula, mais mandioca e menos alface. Então, veja,
A alface a gente viu, né, que o ciclo produtivo a gente começa a colher com 35. O ciclo produtivo dela vai entre 30 até 70 dias. Já uma rúcula é mais precoce, com 25 dias a gente já começa a colher, então com 25 a 40 dias é o ciclo da cultura dela. Já a cenoura é um ciclo maior, é um ciclo aí de 100 dias, o pimentão 150 e a mandioca? A mandioca é quase um ano, com 300 dias, né? A gente começa a colher. Tudo depende da variedade, do local, do clima, que também vai influenciar. Se o clima não for favorável, a produtividade pode ser menor. Se o clima não for favorável, a produtividade pode ser mais lenta. Então, tudo aqui a gente trabalha com médias, né? Da mesma forma, a produtividade é uma média. A alface, 10 unidades por metro quadrado. Uma rúcula, a gente planta num metro quadrado 40 mudinhas. Para você fazer um maço de rúcula, você vai precisar de várias mudinhas para dar um maço. A cenoura, mais ou menos uma média aí de 4 quilos por metro quadrado. Pimentão 2, mandioca de 3 até, porque depende de quando que você colhe. Quanto mais velha vai ficando mais a produtividade vai aumentando. Então veja só, que tudo depende de cada tipo de hortaliça. E esse é o grande desafio da gente fazer um planejamento de área de plantio em produtores que sejam orgânicos para comercialização ou para autoabastecimento, né, a escala doméstica. Porque o plantio orgânico, né, ele tem essa premissa, tem que ter variedade, você não pode ter uma, duas, 3 tipos de hortaliça para comercializar, você tem que ter variedade, porque a gente tem que fazer um negócio chamado rotação de cultura, plantar várias culturas naquela mesma área, tá? E quando a gente faz uma horta para autoabastecimento, igual a minha aqui, que tem pelo menos 30 tipos de hortaliça, então você tem que fazer o cálculo para cada tipo de hortaliça, para você saber quando plantar e quanto plantar. Mas, para facilitar a vida de vocês, estou eu aqui. Eu vou dar para vocês agora uma média, tá? Essa é a média para 5 pessoas. Claro que isso vai depender do hábito alimentar. Tem família que vai comer mais mandioca, tem família que vai comer menos, né? Então, tudo vai depender. Mas é uma média que tem sido bem assertiva, tá? Vamos lá. Para você produzir a salada para uma família de 5 pessoas, então essa salada ela vai conter o quê? 2 tipos de folhosa, alface, rúcula, beterraba, cenoura, né? São coisas que são itens que a gente costuma colocar ali na salada. Você vai precisar de quanto de área para produzir, ser autossuficiente em salada para 5 pessoas? Já vou dar aqui para vocês, ó. 10 metros quadrados. Em 10 metros quadrados é possível você produzir a salada contendo esses itens para 5 pessoas. Gostou? Tranquilo, né? Ai, mas Mariana, eu tenho mais área, minha área é maior que 10 metros quadrados. Então tá. Se você tiver uma área de 30 metros quadrados, você vai conseguir produzir, além da sua salada, também os seus refogados, né? Que são aquelas hortaliças que a gente geralmente refoga, né? 3 a 5 tipos ali, berinjela, brócolis, couve-flor, a couve de folha, as ervilhas. Então, tudo vai depender da época, que tem época que a gente pode plantar uma, não pode plantar outra. Mas, em geral, você vai conseguir colher aí entre 3 até 5 tipos de hortaliças para você fazer seus refogados naquele mês, tá bom? Então você vai conseguir variar também os seus pratos, não vai ficar comendo só brócolis, só couve, você vai ter variedade também. E se você quiser produzir, além da salada, além dos refogados, também suas raízes, os seus tubérculos, né, de batata doce, a mandioca. Aqui para 5 pessoas você já vai ter que ter uma área entre 50 a 55 metros quadrados, tá?
Então essa é a média para 5 pessoas. Ai, mas Mariana, eu tenho minha área, minha chácara, meu sítio aqui, eu tenho já 200, 300 metros quadrados já disponível aí para poder fazer minha horta. Então, você já sabe mais ou menos quanto que você vai usar para o seu autoabastecimento e o que sobrar de área você também pode já fazer uma horta maior se você quiser e gerar excedente, comercializar, gerar uma renda para sua família, né? Levando aí para outras famílias que não têm essa mesma área um alimento de altíssima qualidade. Veja só que é uma oportunidade boa para todo mundo. Então, agora eu pergunto para você: você tem área suficiente para produzir o seu próprio alimento? Para ser autossuficiente em hortaliças orgânicas? Deu para ter uma ideia com isso? Entretanto, muitas vezes, na hora de fazer um planejamento mesmo de plantio, a gente precisa se aprofundar um pouco mais e dar uma melhorada nesses dados, né? Aquelas médias, elas servem para a gente ter essa noção se a gente tem área suficiente para ser autossuficiente ou não. Mas na hora da gente pegar para fazer um planejamento de plantio, né, com vários tipos de hortaliça, a gente precisa realmente fazer aquelas continhas, né, uma por uma para cada hortaliça, de acordo com a sua necessidade de consumo ou quanto que você vai produzir para você vender. Então aí complica um pouquinho mais, né, a gente ficar fazendo na mão ali um a um. Então, o que eu fiz? Eu montei um jeito mais simples da gente planejar o plantio e eu vou mostrar para vocês esse jeito mais simples lá no computador. É só uma tabela básica onde você vai ter que inserir somente o que você quer colher e ali naquela tabela já vai sair certinho quanto que você tem que plantar, qual que é a área de plantio, quantos lotes você vai ter que plantar, se é 2, se são 3 lotes. Vocês viram que a alface são 2 lotes, né? Mas quando a cultura ela tem um ciclo de cultivo maior, são mais lotes, porque demora mais. Então você tem que ter uma maior quantidade de área plantada. Então, para cada um desses, você coloca na tabelinha lá, é muito fácil. Vou mostrar para vocês só a título de curiosidade, tá? Porque essas tabelas, todo mundo pergunta: Mariana, você vai disponibilizar essa tabela? Me arruma essa tabela, me vende essa tabela. Eu não vendo separadamente, eu não vou disponibilizar, é para vocês verem mesmo que existe coisas para facilitar. Essa tabela eu só ofereço para os meus alunos do meu curso, porque para usar ela corretamente, ela sai um monte de resultado nela. Para usar ela corretamente, você tem que ter um treinamento para isso, né? Para entender tudo que ela está te dando ali. É muito fácil de você colocar inserir o que você precisa, mas tem muita informação que sai, tá? Então, para aproveitar, é só para aluno mesmo, tá bom? Vou mostrar rapidinho para vocês lá. Vamos lá ver. Essa planilha foi feita por mim, atualmente ela é utilizada pelos meus clientes de consultoria, que são produtores rurais, e também pelos meus alunos do curso Horta Produtiva, que plantam para atender a necessidade de consumo na escala doméstica e também alguns para produção comercial. Então veja só, essa planilha ela foi feita para facilitar. Então aqui a gente tem nessa coluna as principais hortaliças, né, aquelas que são mais consumidas aqui no Brasil. A gente também tem as informações quanto a ciclo da cultura, né, o tempo entre o plantio e a colheita, então cada cultura vai ter o seu aqui, bem como o espaçamento. Aqui a gente tem espaçamento entre linhas e entre plantas, cada uma vai ter a sua. Aqui, local de plantio, se é em canteiro, se é linha, se é de tutor. Então, tem várias informações aqui que vai ajudar também na hora de montar a horta. Essa tabela aqui a gente usa para várias fases do plantio, desde o planejamento até todo mês fazer o planejamento lá de plantio, o que você tem que plantar, o que não tem que plantar. Então, do começo ao fim, a gente utiliza essa tabela aqui. Aqui a produtividade, né? Então, cada hortaliça vai ter a sua produtividade, ou em unidade, ou em quilos, né? E aqui tudo é dado em metro quadrado. A unidade agrícola padrão, né, de produtividade é, na verdade, em quilos ou toneladas por hectare, que são 10 mil metros quadrados. Mas para nossa realidade em escala doméstica ou pequeno produtor, a gente tem que trabalhar com uma unidade mais realista, que no caso aqui é metro quadrado, né?
Então, eu transformo tudo isso para facilitar. Aqui os lotes, né, escalonados, quantos lotes precisa ter para sempre ter hortaliça no ponto de colheita. Então, tem aquele lote que está sendo colhido e o lote que está crescendo. Algumas precisam de 2 lotes, outras precisam de 3 lotes, né? Aqui dá a área a ser plantada mensalmente e mudas a ser plantada mensalmente. Então, a gente sabe qual que é a área e a frequência, se é mensal, se é bimestral, se é trimestral, ou se é uma vez por ano só que você planta aquela hortaliça. Outra coisa também aqui é a área total. Então, a área total destinada a cada hortaliça ela vai dar para mim. Bem como no finalzinho aqui assim, a gente vai ter qual que é a área total de canteiro, de linha, né? E a área total de horta mesmo, tá bom? Então, eu vou zerar tudo aqui para fazer uma demonstração para vocês. Opa. Pronto, zerei tudo aqui. Vamos começar uma horta do zero. Então, utilizando aquele exemplo que eu dei lá, uma família que come 2 pés de alface por semana, então no mês 8 pés de alface, quanto que daria? Ó, 10 mudas a ser plantada mensalmente. Qual que é a área? 1 metro quadrado a ser plantado mensalmente em 2 lotes escalonados, dando um total de 2 metros quadrados. Então, você só precisa colocar um número aqui, tá? Ah, eu não quero plantar 8, quero plantar 10. Vem aqui, pronto, ele já faz tudo para você. Ah, eu quero plantar uma horta para fazer uma saladinha bem caprichada para mim. Então, ó, vou querer alface, vou querer um maço de rúcula por semana, que dá 4 no mês, vou querer cenoura, beterraba ralada, para uma família de 5 pessoas, mais ou menos uns 500 gramas cada um raladinho, dá para atender a necessidade, tá? Então, vamos colocar aqui 2 quilos no mês, 2 quilos no mês. Então, olha, essa salada aqui, com 2 tipos de folhosa, mais a beterraba e a cenoura, vamos ver quantos metros quadrados que precisa? Ó, precisa de 5,7 metros quadrados de canteiro, uma área total de 8,6 metros quadrados. Por que que a área total muda aqui, aumenta? Quando você monta um canteiro, você tem que contabilizar também que você tem as áreas de passagem na lateral, né? Você tem o canteiro mais uma área lateral para você poder passar, abaixar para fazer os tratos, plantio, colheita, mexer na terra, fazer as adubações. Então tem que ter aquele espaço ao redor de trânsito, tá bom? E aqui a gente já tem essa estimativa total aqui do espaço. Ai, mas Mariana, eu tenho mais área, eu quero plantar mais. O que dá para plantar aí mais? Eu tenho, sei lá, 30 metros quadrados. Então, a gente começa aqui com os nossos refogados, por exemplo. Eu quero abobrinha italiana, 2 quilos por mês, que dá mais ou menos meio quilo por semana. Eu vou querer aí uns 2 brócolis no mês, mais umas 2 couve-flor, um repolho. Então, 3 refogados aí, vamos ver quanto que deu. Deu 17,4 metros quadrados ainda. A gente vai aumentando lá. Ah, eu gosto muito de coentro também. Quanto que eu preciso plantar de coentro? 1 quilo de coentro equivale a 10 maços. Vamos supor que você utilize aí 3 maços no mês, né? Então dá. Peraí. Então dá aqui, ó, 300 gramas, tá? 0,3 quilos. Eu quero também tomate. Vamos colocar em um prato de salada, né? Meio quilo de tomate por semana para você é suficiente? 2 quilos no mês. Vamos ver quanto que já deu lá. Olha lá, deu quase 30 metros quadrados. E assim a gente vai fazendo, tá? Hortaliças que ocupam mais espaço, por exemplo, a mandioca ocupa muito espaço. Por quê? Porque o ciclo de cultivo dela é bem longo, 300 dias praticamente a média, né, que fica lá no campo, ocupando aquele espaço, e fora isso, para cada pé de mandioca, ó, é 1 metro quadrado. Então, se você quiser, sei lá, 4 quilos no mês
já vai para 10 quilos a cada 4 quilos. 10 metros quadrados que você aumenta de área a cada 4 quilos, tá? Olha lá, já vai aumentando bem a sua horta, tá bom? Então é assim que a gente vai fazendo. Essa tabela, ela serve justamente para isso, para dimensionar qual que é o tamanho de área que você tem que montar de horta, né? E muitas vezes a pessoa ela quer fazer um negócio, ela quer abrir, montar uma horta para vender. E ela tem uma determinada área lá. Então, se ela souber mais ou menos qual que vai ser a produtividade que ela pode ter naquela área, o quanto que ela consegue plantar, ela vai ter uma estimativa de quanto que ela vai conseguir arrecadar. E aí ela dá para ela fazer um plano de negócio já sabendo determinada produção que ela vai ter para poder vender, né? Então, são essas funções. Então, por exemplo, depois, né, tem além disso, tem também você conseguir fazer um planejamento de plantio. Então, se eu sei quantas mudas eu tenho que plantar, se a frequência é mensal, se é bimestral, eu consigo fazer um planejamento de plantio, que já é essa outra tabela aqui. Então, o planejamento, você consegue fazer um cronograma anual. Então, você sabe que em janeiro você tem que plantar isso, fevereiro aquilo, março aquilo, e assim você já sai com um cronograma de plantio. Você sabe quantas mudas tem que preparar ou comprar. Se você quiser, tipo, quem não sou eu que vou plantar, vai ser um colaborador, um funcionário, um parente que vai plantar. Então, você já vem aqui e já faz. Ó, todo mês você vai ter que plantar isso. A cada bimestre você vai ter que plantar isso. A cada trimestre você vai ter que plantar isso. Então, você vai, já sabe, fica mais fácil de você delegar também para outra pessoa, tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau!